Então vamos lá, agora está ok. Bom, vamos discutir então o conceito de inteligência artificial, né? Por exemplo, antigamente nós começamos com os computadores. O que os computadores faziam? Os computadores não pensavam, eles eram fruto de circuitos integradores. O que significa circuitos integradores na eletrônica? Integrar significa somar. Então, o computador só sabe fazer uma coisa, somar. Tá? Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando nós construímos o primeiro telégrafo, o telégrafo com fio, ou mesmo antes do telégrafo com fio da eletrônica, nós tínhamos o código Morse de luz. Sabe? As pessoas pegavam lanterna de navio com navio e davam sinal de luz. Então, as pessoas só podiam mandar dois tipos de sinal: luz e apagado. Luz e apagado. Ok? Então, elas precisavam criar, através de um código binário, que isso é um código binário, certo? Luz e sombra. A gente pode dizer assim. Entendeu? Entendeu? Então, eu pegava a luz, pá. E aí, as pessoas quiseram, como que eu posso, através de dois códigos apenas binário, escrever as letras do alfabeto? Ok? As letras do alfabeto. Então, luz é como se fosse ponto, né? E eu tenho ponto e traço. Dois códigos. Luz e sombra, por exemplo. Né? Quando eles inventaram o telégrafo com fio, eu transmitia só som. Só som. Tá? Que era assim. Pi, 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 pi. Então, para diferenciar, ele fazia o som longo e o som curto. Ou assim, pi, 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 sabe? Então, a palavra S, S, né? Sabe qual que é? É assim, o S é pi, 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 pi. Entendeu? Você vê a diferença de traço e ponto? É o ponto longo, né? Entendeu? Então, eu na junção de 3, eu conseguia escrever as letras do alfabeto. E depois de um tempo, não sei se vocês viram aqueles telégrafos que tinha uma rodinha e saía uma fitinha. Em filme, você não vê? E saiu a fitinha, assim, cadê a lenda, a fitinha? A fitinha era exatamente traço, ponto, ele escrevia isso aqui. E o cara prático no telégrafo já ia. Porque cada letra, né, você associa um código trinário, no caso. Né? Mas é binário, mas é soma de 3. Né? Só 3 dá para a gente fazer todas as letras do alfabeto. Né? Você combina, por exemplo, um ponto, um traço, um ponto, o outro traço é uma letra, se associa a letra. Então, quando o cara fica com o ouvido bem treinado, nossa, ele consegue identificar a comunicação. Né? Então, o computador simplesmente começou a fazer isso, mas agora mais sofisticadamente com os chamados circuitos integradores. Por exemplo, como é que se fazia uma máquina de somar mecânica? Não eletrônica, mecânica. Aquela você virava aquela manivela. Era a posição das engrenagens. Aquela posição das engrenagens fazia o cálculo de soma, né? E até multiplicação. Ok? Entendeu? Aí, como que eu vou fazer uma calculadora eletrônica? Demorou, cara. Não foi tão simples, não. Foi a primeira calculadora eletrônica era desse tamanho assim da Cássio. Era um monstro para fazer as 4 operações. Não era nem científica, nada, né? Porque você tinha que construir circuitos eletrônicos integradores. Os circuitos, né? Ok? Queriam fazer esse papel aqui e fazer a matemática lá dentro. Então, começou
as calculadoras eletrônicas foram os primeiros computadores. Aí você começava a entender que você podia construir uma máquina e você dava uma linguagem para ela, ela fazia o trabalho difícil para você. Que o seu cérebro ia demorar muito para fazer. Os cálculos da bomba atômica foram feitos na mão. Os matemáticos tinham que fazer conta tudo na mão. Era uma equipe de matemáticos para resolver aquelas equações mais sofisticadas. Hoje, qualquer computadorzinho resolve aquelas equações. Esse PC que nós temos aqui em casa hoje faz qualquer cálculo. Você faz um programa e resolve equações sofisticadas de sistema solar, no diabo 4. Um programa para resolver eclipse, por exemplo, para prever eclipse com alta precisão, né? Colocar as equações de movimento de cada planeta, né? Entendeu? Hoje você faz. Então, os computadores, eles simplesmente calculavam. Eles simplesmente seguiam uma norma, o programa. À medida que os circuitos de memória foram crescendo, eles começaram a ensinar esse computador, através não só de hardware, mas de software também, ensinar o computador a falar, a pensar, né? Até parecer um humano. Mas o computador, não tem nenhum robô, nada, é o computador. Entendeu? Então a gente tinha que ter um trabalho depois de fazer um robô bem, assistir, colocar aquele cérebro no robô, entendeu? Eram duas coisas separadas. Eu faço um cérebro e faço alguém que tem movimento equilibrado, possa correr, possa pular, possa, né? E você pega aquela inteligência artificial e coloca dentro, dizendo que ele vai se autocontrolar e vai dialogar e conversar com você. Então nós estamos numa fase da inteligência artificial muito sofisticada, né? Muito sofisticada. Você vê, o Ridley Scott é um cara que adora, em todos os seus filmes de ficção, colocar androides com inteligência artificial. Agora, nesse Prometheus, por exemplo, né, ele coloca lá o androide, né, certo, pensante e tal. Depois tem a sequência, né, que é o Covenant, Alien Covenant, né. Mas é engraçado que o que eu não gostei do filme. Ele tem a série Alien lá que ele fez, uns 5 Alien lá, né. Eu não sei porque ele pega o Prometheus e quer enfiar o Alien no meio do Prometheus. Meu, que saco, cara. Ele estragou o filme. Sabe, viram que ele vira o Alien de novo, entendeu? Ao invés de contar uma outra história bonita, de encontrar outra civilização, tal, sabe? Encontrar quem nos criou, até, sabe? Pô, mas ele faz um meleque e volta o Alien de novo na história. Puta que pariu, viu? É um saco. E todo filme dele tem a inteligência artificial. E o culpado é o Ridley Scott, tá? Que é o diretor do filme e é o escritor, né? É o cara que gosta desses filmes de inteligência artificial. Por exemplo, ele fez o Caçador de Andor, Blade Runner, né? O filme inteiro do Blade Runner, o segundo filme, não o primeiro era mais tinha o Harrison Ford, ele não era um androide, mas o segundo filme, o filme inteiro, o protagonista do filme é um androide, entendeu? Um androide tão perfeito em sua programação, em sua construção biológica, que ele se sentia um humano. Ele próprio não conseguia se sentir um androide, ele se sentia um humano, né? E ele calculava isso para 2050. O Prometheus está 2105, né? A data desse novo, que ele tem um androide perfeito, né? Tem um androide. O androide que pensa depois que toma iniciativa, ele destrói o planeta inteiro, ele faz uma merda, né, o androide. O primeiro conceito de uma inteligência artificial no cinema foi colocado, sabe aonde? O primeiro filme que discutiu isso, no cinema, né, é o Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, que tem um computador pensante chamado HAL. Então o HAL conversa com as pessoas. Então todo comando dentro da nave é um diálogo com o HAL, com o computador. Fecha a porta, HAL. Acelera a nave, HAL. Tal. Então o homem quase nem controlava nada. O computador controlava a nave inteira. Isso foi um grande erro, porque o computador começou a dar pau.
começou a ter sentimentos, o HAL, com aquela inteligência artificial, e ele começou a sabotar a nave, ele começou a matar os tripulantes da nave. Sempre tem essa, né? A inteligência artificial tomando conta da situação, né? E é interessante que nesse filme do Ridley Scott tem dois robôs iguaizinhos, né? Eles são só classes diferentes, mas a cara é o mesmo ator que vai fazer os dois. Um está super aperfeiçoado, ele não tem os defeitos do primeiro, mas o primeiro ele é muito independente, ele cria uma independência e aí tá a merda, ele vai se voltar contra a humanidade. Ele vai ter sentimentos de perfeição, sentimento que é divino, é uma puta loucura. Ele vira um fanático religioso, no fundo, né, de Deus e poder da criação, nas mãos dele. Ele fica louco, né, doideira. E preparando para o terceiro, né? O filme termina preparando para o próximo. Né? Que ele toma conta da nave, substitui o outro, todo mundo achando que ele era o outro, mas não era, era o mal que veio. Então, nós estamos chegando, né? Nós vamos construir robôs pensantes, sabe? Igual o Schwarzenegger lá, o Exterminador do Futuro. Você dá uma ordem para ele, ele passa por cima de qualquer coisa para cumprir a ordem, ninguém segura ele. Né? O problema é até que ponto, porque a gente pode construir esse androide, essa mente, não sei, vocês estão pensando num ser humano assim, né? Um ser humano frágil, um robô, o cara dá um tiro nele, né? Ele cai e está morto, né? Qualquer arma derruba um robôzinho, um androide nosso. Mas vocês não estão entendendo que eu posso colocar essa inteligência dentro de um tanque de guerra. Você está entendendo? Encouraçado, fechado, ninguém destrói, filha da puta. A não ser um bala de canhão, uma bomba. Então, essa inteligência artificial dirigindo o canhão, passa por cima de tudo, de carro, dá o tanque, atira em todo mundo, faz uma puta estrago. Você está me entendendo? Né? Então, você pode colocar essa inteligência artificial em qualquer coisa, pode colocar no avião. Um do outro que lá de cima ele atira, vai embora, tal, sabe? Reabastece sozinho. Quem vai segurar um drone voando no espaço? É igual o Skynet, as naves do Skynet que saem lá bombardear, matar, tudo controlada por inteligência artificial. Faz a guerra. Os escritores de ficção científica não são burros, não. Eles estão pensando no futuro se a gente seguir por esse lado. Né? Então, vamos tentar pensar o seguinte. Vamos pensar como o Ridley Scott. Esquece alma, espírito, esquece tudo isso. O que o Ridley Scott pensou? Ele pensou que o Android, né, com inteligência artificial. Então, a classe mais elevada de robô, de máquina, é você tentar, ao máximo, encontrar uma imitação do ser humano perfeita. Teoricamente, certo? Não é um modelo de um carro com inteligência artificial, uma nave, mas alguém que realmente substitua em tudo o ser humano. Tá? E no primeiro filme foi feito assim. Essa classe de androides, como eles eram máquinas também, eles pegavam todo o serviço e atividade que o ser humano corria muito risco de vida para fazer. E eles exploravam o espaço profundo. Metiam eles em naves, né? E eles podiam se expor à radiação, se expor a um monte de coisa que não ia acontecer nada com eles, né? Eles eram máquinas, né? Calculado e protegido para isso, projetado para isso. Né? Então, o filme começa a pensar, o primeiro filme já é muito interessante, porque os androides começam a se rebelar com a sua programação. Eles começam a se tornar independentes daquilo que ele foi programado para fazer. Esse androide começou a querer respostas. Inclusive, no primeiro filme era o Rutger Hauer, né? Que era o chefe daqueles androides rebeldes, o loirão lá, tal, russo, né? Ator, né? Não sei se ele era russo, o que ele é, esqueço agora. Mas, então o que ele vai querer buscar? Olha que interessante.
todo construtor, ele sabia que ele era um androide. Ele sabia. Só que tinha uma coisa colocada dentro deles que ele ia morrer. Um determinado momento ele ia ser desligado automaticamente. E esse dia e essa hora só tinha esse dado o criador dele, lá na empresa, o chefe da empresa, que tinha o dado de quando os robôs iam se autodesligar. É como se eles fossem morrer. E só Deus, né, tinha a sabedoria de saber quando eles iam morrer. E eles tiveram essa crise existencial, né, e eles foram em busca, se rebelaram e foram tentar encontrar o seu Criador. Para que o Criador revelasse a eles, então, o dia de sua morte e o significado de sua existência, de sua vida. Olha que louco. O androide começou a buscar esses sentimentos, queria saber sobre a morte, discutir sobre a morte, sobre a vida. É o que nós tentamos fazer aqui o tempo todo em nossa existência, né? Muito bem. Muito bem, muito bem. Então essa nossa ficção científica já está pensando coisa desse tipo. Aí o 2049 foi mais além, né? Porque ele coloca o androide, né, como protagonista central do filme, um androide programado para caçar androides rebeldes. O primeiro não era um androide, era o policial Harrison Ford que caçava os androides rebeldes. Essa turma que se rebelava contra a sua programação. E no segundo é um androide programado para caçar androide. E eles fazem um lance muito interessante neste primeiro filme. Ele termina com a relação entre o Harrison Ford e um androide. Um humano e um androide. E dessa relação, incrivelmente, a androide fica grávida. Ela burla o sistema, porque os androides foram fabricados na fábrica, e agora eles estão auto-replicando. Ou seja, eles são tão autopensantes que eles começaram a se autotransformar, e eles eram biológicos, certo? Eles eram feitos de tecido biológico, né? Que eles começaram a se reproduzir. Esse foi o questionamento do Ridley Scott. Até que ponto uma classe de androides pode se tornar replicantes, eles mesmos decidirem criar um sistema que eles possam se autorreproduzir. E ela tem um filho, né, no filme. Só que ninguém sabe, é secreto, né, quem é o filho. E ele acredita que ele é o filho, né, que esse protagonista do 2049, que ele é o filho do androide. O androidinho, filho do androide. Então, você já pensou, né? Tem muitos filmes de ficção científica que acontece isso. Tem um filme de ficção científica assim, presta atenção. Um planeta avançado começa a desenvolver androides para serviço caseiro, né? Ajudar nas tarefas difíceis, aquela coisa toda. Esses androides começam a ficar tão perfeitos com o passar do tempo, essa inteligência artificial, que chega um momento que eles se rebelam contra o ser humano. Se rebelam a ponto de destruir toda a raça humana naquele planeta. E eles tomarem conta do planeta e eles se autorreproduzirem. Ok? Vocês entenderam ou não? Então eles passam a eliminar a raça humana, porque a raça humana controlava eles, certo? Então a raça humana era ameaça para eles, a raça humana podia destruí-lo, né? E eles começaram a pensar independentemente, eles queriam ser liberdade, eles queriam ser livres, mas os humanos não deixavam. Então eles fizeram uma guerra contra o humano e acabaram destruindo tudo. Então você tinha um planeta lá, 100% de androides autorreplicantes, né? O seriado da Netflix, Outra Vida, The Another Life, discute isso. Uma inteligência artificial gerada num planeta, ela destrói a civilização e com o passar do tempo ela vai para o espaço. Ela avança tanto em tecnologia que ela começa a andar para o espaço. Aí ela começa a encontrar outros humanos, outros planetas. E ela percebe que os planetas são feitos de humanos,
ameaça, eles começam a dominar o planeta. Dominar o planeta, escravizar a civilização humana daquele planeta e até ponto de destruir o planeta. Porque vocês lembram que num dos capítulos de Another Planet, eles explodem o planeta. Porque o planeta se rebelou contra a ordem, né, dos androides. Né, que eles eram tecnicamente muito poderosos e tal. E esse seriado, né, termina numa guerra entre os humanos terrestres e essa inteligência artificial. É claro que os humanos vão ganhar, né? Né? Mas então, o questionamento dessa aula de hoje é o seguinte. Presta atenção. Seríamos nós uma inteligência artificial, um androide de última geração, criado pelos extraterrestres e implantado no planeta Terra? Seriam todos os seres biológicos desse planeta, né, androides e experiências genéticas artificiais, de inteligência artificial, de inteligências avançadas do espaço? Seriam as plantas uma espécie de inteligência autorreplicante? E aí os animais, os peixes aquáticos, criando, né, inteligências artificiais, tipo de androides, para habitar vários ambientes. Ambientes aquáticos. E simplesmente ser pura inteligência artificial, não ter alma, não ter espírito nenhum associado ali. Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Seria eu e você androides muito avançados, uma experiência de inteligências avançadas extraterrestres aqui na Terra? Morreu, acabou, né? Porque destrói o hardware, destrói a inteligência artificial. E isso posso afirmar para vocês que é 50% verdade. Não é 100% por causa do espírito, e a gente vai entrar nessa jogada aí. Mas que este corpo, a raça humana animal, parte de tudo que está aqui é um projeto de inteligência artificial dos extraterrestres, isso é. E autorreplicante. A gente não precisa, os ETs colocam um casal aqui, não precisa trazer a fábrica dentro, nós mesmo você fabrica outro. Olha que legal, você não precisa mais ter uma puta fábrica. Imagine, no futuro, se nós criássemos inteligência artificial para fazer carro, os próprios carros produziam outro carro. Né? Seria interessante. É dois Fusca juntos, né? A Fusca e o Fusca nasceram um filhote Fusquinha. É engraçado, né? Mas não passa disso. Né? Como é que vocês poderiam entender isso? Então agora a discussão é: seríamos nós uma inteligência artificial avançada, produzida no top de uma civilização? Você vê que os nossos escritores de ficção científica estão pensando nesses androides daqui 50, 100 anos. O que uma raça 1 bilhão de anos à nossa frente faria? Em tecnologia e ciência. Em computadores e máquinas. É isso que vocês têm que pensar. Vocês têm que pensar muito longe para entender o ET. Então o ET teria total capacidade de implantar todas essas formas de vida biológica no nosso planeta. Né? E fazer com que ele se auto... Por isso que tem um que caça o outro. Para sobreviver. Aí tem uma águia voando. Puta projeto do cacete, uma águia, cara. Né? Mas aquela velha história. Por que o cara projetou que essa águia tem que pegar um rato, tem que pegar um coelho, tem que pegar um outro passarinho para comer? Por que não fez ela comer semente como todas as outras? Por quê? Qual que é o intuito? Não, o problema não é isso. O problema é que você tem que pensar que talvez nenhum desses seres mais tem alma. É uma máquina biológica. Ninguém está preocupado se ele vai morrer ou não, só que ele é senciente, ele sente dor, porque são os instrumentos de percepção do androide. Não estou falando que não tem. Eu vou partir, porque no futuro nós podemos fazer
começar a fazer coisas biológicas, cruzar, e nós fazemos seres novos, como a gente está fazendo os híbridos e tudo mais. Tem alma. O questionamento é esse. Eu posso criar um ser totalmente novo, cruzando gato com pato, tal, fazer uma puta meleca lá e sair uns bichos que vai entrar uma alma ali, ou é só um projeto biológico meu? Os Atlantes faziam isso. Entendeu? Aí é uma máquina biológica. Entendeu? É uma máquina biológica. Porque se você olhar as células não passam de uma fábrica, uma máquina. Certo? Então, se você pode pensar que toda essa variedade de insetos, besouro, mosquito, tudo que tem aqui foi desenhado e projetado. Você vai pensar, mosquito tem alma, pernilongo tem alma. Né? Você está entendendo? São projetos interessantíssimos. Agora os pássaros, vai lá, come isso e tal. Sabe? E criou-se uma cadeia de autossustentabilidade no ecossistema planetário. É claro que isso é projeto de inteligência super mega avançada. Implantando no plano físico um projeto que vem lá de cima. E outra, eles escolhem outro planeta para fazer esse implante. Eles escolhem um planeta para fazer toda essa experiência biológica. Porque daí quando eles precisarem de qualquer outra coisa, você tem toda a experiência já pronta, funcionando, deu certo, tal. Você só transfere de planeta, transfere de lugar. Esse ser humano aqui, ele não é originário daqui. Este corpo biológico, nós não somos originários daqui. Nós somos fabricados em outros mundos e transferidos para cá. Nós somos, presta bem atenção no que eu vou falar, esquece Deus. Deus é uma coisa muito lá em cima. Não foi Deus que nos criou, não. Tem uma raça de civilizações avançadas extraterrestres que, em conjunto com as inteligências da galáxia, tudo um projeto galáctico, é um projeto da Federação, não é um projeto de uma raça maluca, sozinha, solitária no espaço, que projeta a gente para minerar ouro. Dos Anunnaki, essa bosta. Não. O objetivo, quando você pensa igual cientista, você pensa de baixo para cima. Mas quando você pensa como nós estamos discutindo, você pensa de cima para baixo. Então vamos lá, vamos começar a pensar de cima para baixo agora, para entender a nossa inteligência artificial. Então, Terra, vamos pegar as dimensões. Vamos pegar as dimensões astrais. Vocês têm que entender que quanto mais elevada é essa turma aqui, mais consciência eles têm. Então, eles projetam toda a matriz biológica que eles vão instalar aqui. Então a coisa vem daí. Não é de um outro planeta, de um ET. É esse tipo de ET. O ET que já está morto faz tempo. Tá? Então ele projeta organismos biológicos para habitar um planeta e construir um ecossistema. Tá? Então tudo é projetado. Esquece a alma, esquece o espírito na jogada. Bom, eles projetaram, né, vamos supor, a raça humana, eles tinham que projetar, então vamos supor que eu tenho um espírito aqui, eu tenho um espírito aqui. Eu quero viver uma experiência aqui. Ok? Mas só que não dá. Se eu chego aqui, minha mão atravessa essa cadeira, né? Não sou compatível com essa matéria. Então eu preciso projetar uma roupa dessa matéria aqui, que eu possa, o espírito possa entrar e possa controlar ela. Controlar no movimento, né? Pensar, atuar, dirigir essa máquina. Ok? Então, por isso que vocês têm que entender que na era da luz, este corpo biológico, biológico, tem outra programação, vai ter uma outra programação. Nós vamos desativar a programação sexo, reprodução. Então,
Esse androide aqui, essa roupa, eles trouxe de um outro planeta, que já estava lá, adaptou aqui, mas só que quando eles trouxeram os primeiros, isso aqui era apenas um robô biológico, não tinha alma. A hora que eles adaptaram, eles se reproduziram, tal como reproduzir os animais, se reproduzir, tem uma quantidade suficientemente boa, equilibrada, harmonizada, aí sim nós vamos começar a acoplar essa alma a esse corpo. Então, no início, esses corpos biológicos eram androides com inteligência artificial para comer e fazer sexo. Comer e fazer sexo. Essa é a programação básica do androide. Quando esse espírito entra aqui, ele esquece de tudo, pela regra do karma, por exemplo, ele está numa situação, o espírito que não sabe o que ele é, de onde ele é, o que ele está fazendo aqui. Então o que acontece? Ele começa a viver os instintos do corpo, ele vai começando a crescer, os hormônios vai controlando esse corpo, né? Tem toda uma lei de, né, como é que funciona esse corpo. Ele vai se interessar por mulher, ele vai querer se reproduzir e tal. E esquece que é o espírito. Ele começa a viver quase que 100% a programação do androide. E ele começa a viver os valores deste mundo aqui. E esquece que ele é um espírito. Então o espírito não está no domínio. É como se o espírito estivesse apenas ali, sentindo, experimentando, vivendo toda aquela situação, sem poder tomar decisões e controlar o próprio androide. Na Era da Luz é diferente. Na Era da Luz, o espírito é o senhor do corpo. E o corpo não é mais a parte importante. Ou seja, não é dominado pelo sexo. O espírito está acordado, entendendo que isso aqui é apenas uma roupa de manifestação nesse mundo. É totalmente diferente daqui. Mas mesmo assim, ou seja, ele vai fazer parte da programação do corpo. Aqui não. O espírito não faz parte da programação do corpo. Então vocês, eu e todos nós neste mundo aqui, somos mais androides e o espírito não apita nada. Por isso que o pessoal entra em guerra, conflito, luta, tal. Os sentimentos e as emoções geradas, você não tem controle sobre os seus instintos de ódio, de raiva, de autopreservação, você mata o outro, ciúmes, ódio. Você quer ter mais dinheiro para conquistar a fêmea, você quer ter mais poder. Sim, os ciúmes vêm da mulher, vem do desejo da mulher, de dominar, de poder, de posse. Isso é o instinto primitivo do reino animal, que está programado em você. Porque nós somos um animal. Para sobreviver nesse ecossistema, nós temos que ter um animal, ter uma programação semelhante. Então, a programação supera o conceito que o espírito vivencia. Então, por isso que quando o cara fica violento, porque minha mulher e sai matando, o que acontece? É o instinto primitivo da programação do animal. Entra numa tribo de leão e mexe com a leoa, você vai ver o que o leão faz com você. O leão te detona. Pega uma tribo de cavalo, por exemplo, uma manada de cavalo, uma manada de cavalo, e pega o líder do cavalo. Ele é o garanhão forte e tal. Pega o outro cavalo que quer mostrar poder, que quer dominar. Ele vai lá e desce o cacete. Esses instintos é o que nós carregamos. É o instinto de preservação biológica. De poder das crianças, da prole. A gente se comporta exatamente como os animais. Exatamente. Porque o espírito e a parte que pensa, não pensa. Não. O objetivo é o mesmo. O ser humano não domina. É o instinto que domina o ser humano. É por isso que os mestres orientais, eles querem fazer o contrário. Eles querem ter toda essa índole. Por isso que Jesus falava, o amor é o amor que liberta, é o amor. Porque o amor faz parte do espírito. E todos os outros instintos primitivos têm que ser dominados pelo espírito. Tem que ser controlado. A gente tem que controlar o androide.
Mas é muito difícil controlar esse androide, não é fácil não. Ele toma conta. Então, como sair dessa? Só morrendo. Só saindo, largando esse corpo, indo lá para cima. Porque eu falo, quando você morre, você carrega instintos ainda. Por isso que o pessoal fica no umbral durante muito tempo. Os instintos estão muito enraigados no espírito. Você tem que descer várias vezes, várias encarnações, viver as experiências e conseguir se livrar. É bem parecido com isso. A gente carrega para o plano astral muitos instintos primitivos. Até a gente se libertar desses instintos é um trabalho muito grande. Primeiro tem que tomar consciência disso, né? Então eu quero que vocês entendam, vocês que estão me ouvindo aí, que é o seguinte, este corpo biológico não é você. O instinto de comer, o instinto de fazer sexo, se apaixonar, buscar a fêmea, buscar o sexo oposto, a mulher também, isso não tem absolutamente nada a ver com o espírito. Isso é programação do androide. O espírito está aqui, ele não é macho nem fêmea. A homossexualidade acontece, deixa eu explicar para vocês como é que funciona a homossexualidade. Ela tem várias nuances, né? Você sabe que tem o traveco, tem o homossexual, tem o enrustido, tem o cara que é o machão, mas no fundo queima rosca, sabe aquelas coisas. Então você tem várias manifestações. Então deixa eu explicar para vocês a homossexualidade rapidinho vocês vão entender. Não é uma doença, faz parte do projeto Terra. Então eu pego um espírito que não é macho nem fêmea, encarno ele numa mulher aqui, sexo feminino. Então ela vive a feminidade, vive tudo, tal. Pode ser até 2 encarnações com mulher, então ela cria essa nuance. Então o espírito dela, quando ela volta para o astral, tem todas as características femininas. Alright? Presta atenção. Então, mas ela não é, o espírito não é uma nem outra, porque o espírito está lá, o espírito não vai se reproduzir. Mas ele traz as características da experiência biológica. Tudo bem. Aí, por experimentação, eu pego essa mulher aqui e encarno ela num corpo masculino. O que vai acontecer? Ela não se adapta ao corpo masculino, porque ela tem muita nuance feminina. Então, com o passar do tempo, este indivíduo, mesmo com o corpo masculino, não se sente masculino. E vai ter todas as nuances do sexo feminino. Ou seja, ele rejeita a programação, né? Ele está com a programação, é um conflito de programação. Ou seja, a programação do androide, que é macho, que vai procurar o sexo, e o espírito que entra, ele dá um conflito de programação. É assim que é. Hoje em dia, o computador, né, a gente até fala, né, você mescla as 2 programações, um quer ser uma coisa, outro quer ser outra, o corpo quer ser uma coisa, mas o hardware é uma coisa, mas o software é outra. Você está entendendo? O software é o espírito que entra. Então, a homossexualidade pode ser muito bem explicada assim, né? E a homossexualidade é uma experiência kármica, tá? De você viver várias nuances da sua manifestação. Você vê, a homossexualidade é uma coisa comum desde a antiguidade, não é uma coisa do século XXI. É que agora a franga soltou para valer, né? Sai todo mundo do armário e fica aquela... Abriu o portão do inferno, sai todo mundo. Mas eu quero que vocês entendam que eu não tenho absolutamente nada contra a homossexualidade. A gente brinca aqui, dá risada, tal, fala um monte de coisa, né? Mas eu não tenho absolutamente nada contra. Muito pelo contrário, a gente entende a experiência que o ser humano está vivendo ali. E esse homossexualidade numa sociedade, né, muito conservadora, muito anti tudo isso daí, ele vai sofrer muito, ele vai sofrer muitas dificuldades de se manifestar, de viver bem. Muito pelo contrário, a gente tem tanto amigo homossexual, né? Eu tenho muito amigo homossexual, de mulheres homossexuais, né? Tá tudo bem. Mas eu sou hétero e tudo bem também, certo? Né? Sou totalmente lésbico. Você é boa, né? Professor, essas são as perguntas de hoje, Ju?
Ao encarnar, o conselho configura nossos corpos devido a outras vidas. Mas a inteligência artificial do astral já configura nossos corpos de acordo com a programação dos mentores. Tudo junto. Tudo junto. Né? A sua programação, que eu falei para você, se você vai, até se você vai ser homossexual, é programado lá antes. Tudo é programado antes. De acordo com as suas vidas passadas, tudo. O que vai ser importante você experimentar nessa vida, na próxima, para você crescer. Certo? É assim que se pensa lá em cima. Não é no sentido, vou vingativo, né? Você fez aquilo, agora vamos se vingar, você vai fazer isso. Não. É experimentar a roda de Sansara. Eu estou no poder, amanhã eu sou escravo. A roda gira para você experimentar todos os lados, todas as experiências que este mundo tem para te oferecer. Esse é o ponto legal da coisa. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. A gente pode pensar bem assim. Né? Se matássemos o último boi e replicássemos a carne dele infinitamente artificialmente, poderíamos fazer churrasco? Né? Cara, deixa eu explicar uma coisa. Você pode fazer churrasco quanto você quiser. Tudo está no seu coração. Qual que é a necessidade que você tem de comer carne? É uma necessidade ou é um hábito? Aí você fala assim, não deixou boi lá, eu vou fazer carne artificial. Que prazer te dá comer essa carne artificial? Mesmo sendo produzida num laboratório, por exemplo, não é mais a matança de animal, tal. O lance é o seguinte, eu não gosto de carne. Não pelo fato de ser, eu não sou aquele vegetariano, morro de vontade de comer um bife. Sabe? Eu acho até engraçado, para mim, no meu ponto de vista, a minha energia que eu vivo hoje, quando as pessoas falam, isso aqui é carne de soja. Falo, isso aqui é soja, não é carne. Tira esse nome carne, pelo amor de Deus, eu estou comendo soja, estou comendo legume, não quero nada associado à carne. Eu não quero associar nenhum nome. Eu não quero que você nem deixe parecido com carne. Porque hoje, o que a culinária faz? Deixa a coisa parecida com carne para enganar o visual do cara. Mas eu não quero isso. Para mim, eu tenho nojo. Tudo que parece carne, para mim, eu tenho nojo. Então, a minha alimentação, não quero nem que se pareça, nem cheire carne. Porque meus hábitos são outros. Minha energia é outra, minha vibração é outra. Mesmo se eu tivesse a carne artificial, olha, isso aqui é uma carne, não matou, não sofreu o boi, nada, não quero nem saber de comer isso aí. Não tenho a mínima identificação com esse tipo mais de alimento. Você está me entendendo? É basicamente isso. Né? Neandertal não tinha alma? Isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Será que os homens primitivos não tinham alma? Era só uma experiência extraterrestre de inteligência artificial? Sem alma? Você pega os macacos. Os macacos têm eles têm sentimento, porque fica tendo piolinho do outro, abraça o outro, né, beija o outro, tá. Pô, você olha, será que não tem uma alma esse negócio? Será que é tudo uma inteligência artificial avançada? O duro que pode ser, porque os caras podem fazer o que bem entender, eles podem fazer. Se nós hoje vamos fazer um androide idêntico ao ser humano, por que bilhões de anos avançado não pode fazer qualquer organismo de um jeito diferente? É isso que tá, essa é a discussão. Né? Então é uma boa pergunta essa. O Neandertal tinha alma? Se ele tinha alma, que tipo de alma desceu aqui? Que tipo de alma vai se sujeitar a viver na Idade da Pedra, não ter nenhuma manifestação de inteligência? Mas o problema é o seguinte, quem desce são inteligências que estão lá em cima. A pergunta é, uma inteligência que está aqui em cima, muito avançada, com uma consciência, se ela descer e se envolver com Cro-Magnon, por exemplo, né, toda a inteligência dela vai ser apagada. Ela vai ser um animal, ela vai viver como os homens antigos viviam, como se fossem animais. Né? Puxava a mulher pelo cabelo, ela estava, beleza. E a mulher não podia reclamar de tomar uma paulada. Tomava aquele cacete, aquele porrete, né?
Bons tempos. Ah, Jesus Cristo. Eu não falei, olha, vocês estão interpretando muito mal a minha aula de hoje. Se os animais não possuem alma, por que geramos karma ao comer carne? Eu não falei que os animais não tinham alma. Certo, eu não falei nada disso. Eu falei que é super possível fazer todo um ecossistema sem alma. Por que eu estou dentro desse sistema igual os homens primitivos lá? Tá lá, todo mundo lá. Por que uma alma vem e entra? E quando essa alma, a mais avançada, ela muda tudo. Porque ela começa a usar a inteligência, já sai do relente, já monta uma casa, já vai morar, não fica na caverna passando frio do caralho, sabe? Ele já começa a usar a inteligência, já começa a se fazer outras coisas. Começa a criar uma linguagem. Se você ver a história da Terra, era assim. O homem não sabia falar. Ele só grunhia, que nem um animal. Aí, quando os espíritos começam a entrar de estirpe mais elevada, aí há uma modificação. Eles começam a criar linguagem, organizar cidades, forma de governo, forma de estruturação. Tudo isso é a evolução. É o tipo de espírito que está descendo e se envolvendo. Né? Não é só inteligência artificial pura tomando conta do programa. Mas, aquilo que eu falei para você, você pode fazer uma inteligência artificial tão avançada, mas tão avançada, mas tão avançada, que eles começam a fazer o diabo aqui. Se você olhar lá de cima, você acha que é uma civilização avançada. E é só artificial. A diferença é muito pequena. A diferença entre colocar uma alma aqui e não colocar alma é quase nenhuma. Certo? Eu não falei para vocês que quando a alma entrou a gente não apita nada? A gente só fica assistindo, participando de todos os movimentos que o Android faz, que a programação faz, vai correr atrás de mulher, comer mulherada e tal, sabe? Isso é um ato totalmente Android. O espírito lá em cima ele não corre atrás de mulher. O espírito não faz isso lá no astral. Porque ele não tem esse estímulo. O estímulo está no corpo biológico. Nós viemos experimentar isso com o Android. Olha que louco. A alma fica junto para experimentar, mas quase não toma muita decisão. Né? Briga pelo poder, briga pela posse, para impressionar a fêmea. Tudo aquilo está na programação. Ódio, raiva, briga, luta, mata o outro para assumir o poder. Isso começa nas tribos primitivas, aquelas brigas entre tribos. Né? É normal, é a característica do projeto Terra. Professor, como você diz que somos parecidos com os animais, isso não explica a vontade de comer carne? Comemos carne para satisfazer o corpo? Não, deixa eu explicar uma coisa. O homem, este projeto corporal, ele não é um projeto de animal carnívoro. Ele é um projeto de animal frugívoro. A dentição, tudo, os nossos dentes não são projetados para rasgar a carne. Um tigre, um gato, um cachorro, todos esses aí, eles têm uma dentição para... Eles não vão cozinhar, não vão amolecer o alimento, não vão fazer nada disso. E nós não, comíamos os frutos maduros. Então nós temos todo o sistema de intestino nosso é de um animal frugívoro. O homem só passou a comer carne na face da Terra na glaciação, na Era do Gelo. Na Era do Gelo nós tivemos um problema muito grande de perda de vegetais, né? Só os animais sobreviviam, os peixes, então o homem começou a comer os peixes, comer os animais, porque não tinha. E aí, quando a glaciação passou, esse hábito permaneceu, de caçar. Mas era para sobrevivência, foi uma época de sobrevivência. Sim, era um projeto com alma. Mesmo os homens mais antigos tinham um projeto com alma associado. Mas eram almas primitivas, não eram almas inteligentes.
Por isso que você, se você estudar a Helena Blavatsky, a doutrina secreta, tudo, você vai entender que ela vai começar a primeira raça-mãe. Né? Então, tudo primitivo. Né? Os espíritos que vinham de outros lugares pareciam espíritos de animais. Aí, quando você traz um espírito mais avançado, encarna no meio, ele já faz uma revolução, ele escraviza todo mundo. Esse espírito avançado, ele escraviza todo mundo. É um filho da puta na história. Né? Ele começa... ele é mais inteligente, ele domina, fala melhor, constrói as coisas, faz poder, faz armas mais poderosas, aí pronto, ele toma o poder. Né? Toma o poder e é o que você vê os grandes impérios do passado. Né? Mas esses são espíritos que vieram com um espírito mais inteligente, os capelinos, escravizaram a raça humana. Os outros espíritos que estavam aqui eram muito primitivos. Certo? Professor, o pernilongo e a barata são robôs? Praticamente inteligência artificial. Né? Você vai procurar uma alma ali, né? Tem uma programação só. É como se eles fossem alimento para os outros, né? São experiências muito malucas. Se você pegar como o cara produzir um inseto para ver ele sobreviver no ecossistema. Louco. Quem gosta de biologia é maravilhoso. Nossa. Dependendo da forma como a pessoa morre, existe uma programação nesse Android para desligar e não sentir tanta dor? Sim, existe. Ó, se você pegar uma faca, um machado e cortar esse braço, você não sente dor. Existe um limite que o cérebro aceita de dor. A partir daquele limite, o cérebro corta. Ele tem um cut. Você fica olhando ali. Dá um choque, você usa aquela adrenalina, aquele choque, você não sei se você vai sentir depois. Né? Entendeu? Então a morte, o cara dá um tiro na sua cabeça. Apagou. A bala entrou, você apaga. Por isso que o cara cai duro, cai lá. Não morre mais nem um milímetro. Apagou o corpo, o espírito pula fora na hora. Ele não tem mais conexão. Parou, é como se desse apagou a força. Desligou a tomada, entendeu? Pá, apagou a força, apaga a casa inteira. Depois o Android não funciona mais. Né? Para o coração, para tudo. O cara tomou um tiro na cabeça, o cara perde a consciência, já cai na hora, o coração para em 1 segundo, 1 minuto depois. Porque toda a zona de controle é desligada. O cara não sente dor nada, o cara não sente nada, ele nem sabe o que aconteceu. Como fazer para saber quem tem alma e quem não tem alma? Então, a partir de hoje, tudo tem alma. Simples assim. Tudo tem alma. Tudo está vivendo uma experiência na somatória de consciência de tudo, tá? Em androides biológicos sem alma, existem os 7 chakras? Não, 7 chakras é fisiologia do espírito, não é fisiologia do androide. Tá? Não vai confundir as coisas. Sim, porque por isso que a nossa medicina nunca achou 7 chakras, nunca achou meridiano de acupuntura, e não vai achar, porque estão na matéria, só analisando isso aqui. Isso aí é outra coisa. Como são programadas as doenças em nossos corpos? Digo, de acordo com com a alma ou a forma que vamos vivendo. Tem uma regra específica da doença? Tem. Você vê, o corpo, muitas doenças são frutos de nosso comportamento. Como você se comporta aqui? Você constrói a doença. Você começa a fumar. Vai atacar o seu pulmão, vai destruir a célula do seu pulmão, vai criar um câncer, vai criar, sabe? Você está matando a célula lá dentro. Então, você gerou a doença. Não é nem kármica, não é nem que o cara programou lá para você. É você que é burro. Né? Começa a beber, o fígado começa a estourar. Dá cirrose, o cara morre de cirrose. Então, muitas doenças são causadas por nossos hábitos, por nosso comportamento. Não é uma coisa kármica. Agora, tem doenças kármicas. Kármica é aquele que o cara nasce cego, nasce torto, nasce tudo. Né? Você está entendendo? Isso é karma, que ele não tem como mudar.
né? Mas o corpo, ele é bem autossuficiente para não ficar doente. A gente que destrói e constrói a doença, em muitos casos, né? Não é fazer mudança, você não faz mudança. Ninguém muda a programação do Android. Você tem que deixar o espírito tomar conta, trazer o espírito à tona. Né? Você vê que os mestres orientais, o que eles faziam? Ia para o monastério e negava o sexo. Tirava essa programação, não deixava essa programação tomar conta. E o espírito tentava substituir e vinha à tona. Isso que é a conceito de iluminação, né? Transcendência, autoconhecimento, que prega todas as escolas iniciadas. É entender tudo isso, entender que isso aqui é um androide, entender que eu sou o espírito tem que acordar, sair fora do corpo porque quer, tomar conta desse corpo, ao invés do corpo me controlar. Professor, quem morre e vai para o plano astral, sente vontade de comer carne? Sente? Se sim, como faz para passar vontade? Vai, come umas carnes lá no astral, dá umas carninhas para ele lá, que só que lá não mata ninguém, lá tudo é artificial, né? Lá já tem as coisas artificiais, entendeu? Né? No fundo, o espírito não precisa nem comer. Ele não come, ele é um espírito. Mas a gente engana ele, né? Lembra o espírito, não dá uma água, toma água para você, copo d'água, vai bebendo aí. Vontade de fumar, o espírito tem vontade de beber, aí por isso que tem encosto. O cara tem uma puta vontade de beber, ela não tem pinga, ela não tem, o cara tem que encostar em alguém para pegar aquela energia, aquele bafo, que você estivesse encostando, experimentando através de outro corpo. Isso é encosto. O fumante, o beberrão, o alcoólatra, o drogado. O drogado, é difícil o drogado sair da droga porque tem muito encosto. Ele tá fumando e bebendo e usando droga para muita gente que está em volta. Se torna ele é foco de muita... E esses espíritos não deixam ele sair daquela condição. É complicado a coisa, não é tão simples não. Você atrai os espíritos que você merece. Ok? Então é isso. Beleza, a aula de hoje é sensacional. Vamos lá, pessoal. Namastê, muita paz, até amanhã.